Na RW Brasil. Entrevista. Bota ele na linha, bota ele na linha. Vai. Bem, nós estamos na linha com o Zé Álvaro, ele é do Diese de Santa Catarina, é um economista e que nos auxilia muito a entender as coisas da economia, tanto no estado de Santa Catarina, mas também no Brasil. Nós vamos conversar com ele sobre esta boa nova do leilão de Libra, da exploração do pré-sal brasileiro, do petróleo brasileiro, e vamos entender melhor o que tem a ver isto com o nosso bem-estar, nos brasileiros, aqui na nossa economia. Zé Álvaro, bom dia. Bom dia, Marcelo. Tudo bem contigo? Tudo bem? Pois Tudo certo. Zé Álvaro, nós estamos diante de um economista agora. Já falamos com os políticos aqui, já colocamos um pedaço até da falação da presidente Dilma, que mostrou interesse e até necessidade de ir à televisão explicar melhor. Eu até critiquei aqui, achei que a comunicação social do governo falhou, porque nós não entendemos direito o que está em jogo, né? Acho que foi mal explicado isso. Então a nossa tentativa aqui é contar um pouco mais sobre neste lado econômico, né? O que tu estás entendendo a respeito desta nova aí, do leilão de Libra, que é o primeiro poço grande que se explora ali em São Paulo, em Santos, hein, Zé Álvaro? Marcelo, na verdade, bom, em primeiro lugar, cumprimentar vocês pela iniciativa de trazer esse debate para o grande público. Um dos grandes problemas nesse processo aí da discussão do pré-sal, o leilão de Libra faz parte do pré-sal, e especialmente desse campo de petróleo que é a maior descoberta do século, em termos de petróleo no mundo todo, né? Um dos grandes problemas é que a população não tem discutido isso, né? Se tu entrevistar a população em relação a isso, fizer um plebiscito, por exemplo, talvez 99% das pessoas não saibam do que se trata. Uns vão pensar que é algum signo, né, de Libra. É verdade. Né? Por que isso? Por várias razões. Primeiro, o tema é árido mesmo. É um tema que é afeito aos especialistas. Eu infelizmente, não sou especialista, mas como economista eu faço questão de trazer esse debate. Por quê? Porque esse debate, como tu falou no início, tem extrema importância para a população, para o povo brasileiro, tem uma importância assim, crucial, né? Segundo, porque não se está discutindo isso, tirando os petroleiros e alguns economistas especializados no setor de petróleo, tirando esse pessoal, não se está discutindo, nem mesmo o próprio movimento sindical, onde eu milito principalmente, né, o Diese assessora o movimento sindical. Então eu acho que essa iniciativa de vocês é extremamente relevante, porque nós estamos falando simplesmente, se a gente pensar no leilão de Libra, que ocorreu agora segunda-feira, dia 21 de outubro, nós estamos falando em $1 trilhão. É o valor estimado que existe a 7 mil metros debaixo do mar neste campo, esse é o campo de Libra, simplesmente $1 milhão. Sim. E esse dinheiro, que como tu mencionaste, ele pode ser extremamente positivo, né, para o desenvolvimento nacional, para a reestruturação da indústria, para a indústria naval, para a geração de empregos, para a formação de profissionais. Ao mesmo tempo que ele é tudo isso, ele pode ser a desgraça do Brasil, né? Os especializados nesse tema até falam na chamada maldição do petróleo, porque os países que são grandes, têm grandes reservas de petróleo no mundo, em regra, tem uma população miserável, né? Como é o caso, por exemplo, dos países do Oriente Médio, onde são as maiores reservas. Então, qual é o debate? O debate é super complexo, envolve interesses políticos, econômicos e sociais. Por exemplo, a gente falou aqui que quase não se está discutindo e que a comunicação foi precária, né? Como tu falaste, criticaste o governo até por isso. Então existe esse problema digamos assim, de pouco empenho na comunicação, e existe de outra parte, não da parte do governo, não estou falando da parte do governo, mas existe da parte
das multinacionais um interesse em não discutir esse tema. Isso que tu está fazendo, Marcelo, que é levar o tema para a rádio, certamente não interessa de nenhum jeito as grandes multinacionais do petróleo. Ô Zé, tu sabes que eu estava dizendo esses dias até para os colegas aqui do Papo de Redação, que vai a hora ao meio-dia, que a gente faz sempre um debate ao meio-dia aqui na rádio, com o Paulo Brito, com o Emílio Serri, com o Sardá, com o Chico Lins, enfim. E eu estava comentando que um aspecto até que é curioso, que é um detalhe, é quase um detalhe técnico, mas que as pessoas não conseguem entender, é o seguinte: a gente fala em pré-sal quando você mostra na terra a prospecção, na verdade é pós-sal, né? É verdade, porque o pré-sal... A gente não entende isso, né? Não entende? Do ponto de vista geológico, né? Exatamente. Que é pré-sal, é do centro da Terra para fora. Para fora, né? O surfista, de fato, é pós-sal. Para quem pro cara que está no mar, olhando de cima, tem razão, é pós-sal, né? Isso aí. Aí tem um detalhe muito importante, que na verdade, a profundidade desse mar de petróleo, porque é um verdadeiro mar de petróleo que existe no pré-sal brasileiro. A estimativa é 100 bilhões de barris. É um negócio maluco, né? O pré-sal pode chegar a 100 bilhões de barris. Tu imagina o seguinte: já tem comprovado 60 bilhões de barris no pré-sal. Não no campo de Libra apenas, mas o total do pré-sal. Sim. Nos 60 anos de existência da Petrobras, até a descoberta do pré-sal em 2007, as reservas acumulavam 14,2 bilhões. E já se sabe que o pré-sal tem 60. Então tu imagina a importância que esse negócio tem para o Brasil. Quer dizer, um troço realmente foi uma... Se o cara já desconfiava que Deus era brasileiro, ele passou a ter certeza. Agora tem certeza. Pré-sal. Agora tem um detalhe importante, que no campo desse debate, que é um debate muito complexo, a gente brinca que Deus essa história de Deus é brasileiro e tal, mas o pré-sal foi descoberto em função de 60 anos de pesquisa. Né, Pois é, o Zé, esse é um detalhe também que nós não vamos falar aqui, porque na verdade a gente vai traçar aqui um viés econômico, né? Mas nesse preâmbulo aí, esta aparente contradição, porque nós temos dito há anos aqui que a única empresa que consegue, que tem tecnologia e conhecimento para explorar pré-sal é a Petrobras, né? E aí na hora que nós vamos fazer isso, tem que fazer leilão e tem que chamar alguém para ajudar, né? Aí a gente não entende isso. E aí eu queria que tu começasse a explicar a partir desta aparente contradição. Na verdade, eu tenho uma opinião sobre isso, eu já começo emitindo a minha opinião. Sim. Eu acho que era possível e desejável que a exploração de Libra, assim como todo o pré-sal, fosse de responsabilidade exclusiva da Petrobras. Sim. Eu sou a favor de dizer o seguinte: olha, nós não vamos abrir leilão para esse troço, para capital internacional, para empresas estrangeiras. Nós vamos responsabilizar a Petrobras nessa extração. Por que eu estou dizendo isso? Porque o petróleo já é, e tende a ser mais ainda, algo extremamente valioso. Em primeiro lugar, o petróleo explica boa parte da Segunda Guerra Mundial para cá. Boa parte não. As guerras, revoluções, quarteladas e tudo mais decorreram do petróleo. Só para tu teres uma ideia, Marcelo, o Brasil, com esse negócio de pré-sal e com as descobertas anteriores, nós temos petróleo suficiente para uma autossuficiência de 60 anos. 60 anos, os 74 bilhões de barris, pode dar uma autossuficiência para o Brasil, dão uma autossuficiência de 60 anos. Não é brincadeira. Os Estados Unidos, que é o maior consumidor de petróleo do mundo, tem reserva para 3 anos apenas. Eles têm 30 bilhões de reservas, 30 bilhões de barris, e eles consomem 10 por ano. Ou seja, eles são desesperados por arrumar petróleo. Eles são desesperados, porque apesar de serem produtores de petróleo, eles são
eles consomem muito mais do que produzem. Eles consomem cerca de 26% de todo o petróleo produzido no mundo. Então, eles são consumidores ávidos. E aí, a sua política, né, internacional é subordina a essa necessidade que eles têm. Pois é. Tu sabes, ô Zé Álvaro, que há uns 2 anos atrás, aproximadamente, eu fiz uma matéria especial sobre o pré-sal. Quando surgiu essa informação, eu ouvi muitas pessoas, entre elas sindicalistas lá do Sindipetro, do Rio de Janeiro, né? Certo. E ele me fez ele me fez um alerta naquele dia lá, naquela noite, né, que era um programa à noite, que me chamou a atenção e que pouca gente está falando hoje. Ele me disse o seguinte: olha, Marcelo, um dos perigos que a gente corre, que é tão importante esse pré-sal, que existe aquela determinação internacional das 200 milhas, né? Certo, é verdade. E ele me lembrou, e eu não sabia disso, eu acho que pouca gente sabe disso, que os Estados Unidos não são signatários desta diretiva, deste acordo. Ou seja, eles podem não considerar que isso é uma verdade. Claro, né? Tranquilamente. Tu sabe que E olha o tamanho da bagunça que nós nos metemos aí, né? Não, é verdade, é verdade. Tem um negócio muito importante, eu não sei se tu parou para pensar na composição do consórcio que ganhou Libra. O consórcio que ganhou Libra é formado pela Petrobras, com 10%, né? A Petrobras ela participou do leilão e ficou com 10% de participação no consórcio vencedor. Outra empresa é a Shell, que é anglo-holandesa, 20%. Tá? Depois tem a Total, tal de Total, que é francesa, e tem 20% também do consórcio. E 2 chinesas, cada uma com 10%. Sim. Uma das inferências que foram feitas pelos analistas é o seguinte: olha, eu não quero aqui entrar no mérito de dizer se isso está correto ou não, mas isso revela a preocupação que as pessoas têm. Os caras dizendo o seguinte: foi bom os chineses terem entrado no consórcio vencedor, em 20%, se somar as 2 empresas, porque os chineses têm bomba atômica. Então eles têm interesse direto no pré-sal, portanto o risco dos Estados Unidos invadirem o Brasil para tomar o pré-sal diminui esse risco. Por quê? Porque a China também tem bomba atômica. O Brasil não aguentaria 2 horas de briga com os norte-americanos, vamos falar a verdade. Nossa Senhora. Porque as nossas forças armadas são sucateadas e tudo mais, e não temos armas. E é tudo que sobra de lá vem pra cá, né? Vamos falar a verdade. Né? Exatamente. Então, ou seja, eu não quero aqui, eu não tenho condições... Eu acho que não é esse o viés, mas enfim, também passa por aí, né? Mas esse tipo de observação que foi feita em relação à entrada das chinesas revela que a preocupação desse sindicalista que falou isso é correta. Isso existe, isso não é uma coisa da cabeça de maluco. Né? É só ver o que foi feito no Iraque, há pouquíssimos anos. Né? Os caras inventaram uma história, uma mentira, para invadir o Iraque. E, obviamente, a cobiça principal era o petróleo, não há dúvida. E agora a Síria se repete também, né? Exatamente, a mesma história. Os caras precisam, e aí, claro, inventa-se tudo que é desculpa para ir atrás do objetivo principal, né? Então, para tu ver a complexidade disso, né? A complexidade, quer dizer, o negócio... Agora, Zé, é o seguinte, eu vou te propor aqui, na verdade eu acho que isso aqui é uma primeira entrevista de muitas, né, que nós vamos ter. O nosso tempo já está estourado aqui, mas eu quero te perguntar finalmente o seguinte: a presidente da Petrobras, a senhora Graça Foster, veio ontem tumultuada, entrevista até, uma apertação danada, eu não sei por que fazem essas coisas também, podem fazer uma coletiva organizada e tal, mas ontem ela disse, entre tantos microfones, empurra, que a Petrobras não irá aumentar a gasolina para pagar os 6 bilhões que deve pagar a este consórcio agora a partir de então. Do ponto de vista econômico, o que existe de verdade nisso, hein? Porque quando o governo fala, nem sempre, às vezes, as coisas acontecem, né? Não, eu acho que a coisa mais previsível é isso mesmo que ela está dizendo. Não, o governo, porque o que está acontecendo? O governo está usando uma estatal, certo? Que é a Petrobras, que 48% das ações da Petrobras são da União, e portanto é o sócio majoritário, ou seja, é uma empresa
é uma empresa estatal, apesar de ser de capital aberto, porque no período do FHC foram vendidas ações, inclusive, na Bolsa de Nova York, da Petrobras. Sim. E é bom lembrar que esse governo queria privatizar a Petrobras, diga-se de passagem, não deu tempo. Mas o governo, de fato, não vai aumentar a gasolina nesse período. Né? O governo E tu acreditas nisso? Acredito, sim, acredito, porque faz 3 ou 4 anos que a gasolina está mais ou menos no mesmo preço, 3 ou 4 anos. Mas isso não é um risco, não é um perigo? Não aumenta o risco? Eu vou te dizer uma coisa, realmente descapitaliza a Petrobras, é problemático, dá um problema de caixa para a Petrobras, mas ao mesmo tempo o governo está fazendo uma coisa que é o seguinte, é uma política de contenção da inflação. Certo? Então, por exemplo, se a Petrobras fosse repassar todo o aumento do petróleo que houve a nível internacional para o preço da gasolina, talvez a gente estivesse pagando 4, 5, 6 reais o litro. Não acredito que o governo faça isso agora. Não acredito que eu faça isso agora no ciclo eleitoral. Certo? Nós estamos, né, os partidos já estão em campanha. É verdade. Esse é um fato. Então o governo... Eu diria o seguinte, em determinadas conjunturas, o uso das estatais para a política macroeconômica, como é o caso, eu não condeno. Eu acho que... olha só, muita gente que condena isso está pensando do ponto de vista do acionista. Isso é importante a gente... O cara não está pensando no consumidor. Ele está pensando o seguinte... As pessoas que recebem dividendos da Petrobras, no caso, 58% das ações, 52% das ações estão na mão de privados, né? Receberá menos, né? Como? Receberá menos, né? Receberá menos. Então, muitas vezes os analistas da grande mídia e tal, eles estão falando pela boca dos detentores de ações, não pela boca do consumidor. Isso é muito importante também a gente levar em conta isso. Né? Zé... Por isso eu acredito que eles vão fazer isso mesmo, viu, Marcelo? Eles vão segurar o preço da gasolina. O nosso tempo está estourado mesmo, Zé Álvaro. Vamos voltar a esse tema que é tão entusiasmante, né? O tema realmente ele requer explicações... pormenorizadas, né? E a gente, é verdade. A gente mal arranhou o tema, né? É verdade. Mas voltamos na semana que vem, vamos dar mais uma pincelada nesse tema aí, porque ele realmente não se esgota. Estou à disposição, eu acho que interessa a todos os brasileiros esse debate, é muito importante. Eu fico à disposição e agradeço a oportunidade, Marcelo. Tá bom, um bom dia, tenha um bom dia de trabalho, Zé Álvaro. Obrigado igualmente, forte abraço. Este foi o Zé Álvaro, do Diese, economista aqui em Santa Catarina, que nos falou um pouco sobre essa questão tão complexa, né? Mas que, aos pouquinhos, a gente, com um pouco de esforço e explicações, a gente pode entender melhor o que vem a ser isso. Foi o Zé Álvaro, Diese, de Santa Catarina, aqui na RW Brasil. Na RW Brasil... Entrevista. Bota ele na linha. Vai.